Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Telmo, estamos aqui com mais uma aula. Vamos falar com vocês sobre estudo dos gases. E nessa aula de número 1, vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Vamos falar conceitos importantes aqui, hein? Assista até o final. E vou fazer bastante exemplo com você, beleza? Nas próximas aulas vamos ver a equação geral dos gases e depois as transformações gasosas. Para aí sim a gente entrar na primeira lei e segunda lei da termodinâmica. Joia? Então vem comigo, galera, vamos nessa. Então, pessoal, do ponto de vista teórico, o estudo dos gases ajudou muito a compreender as reações químicas. Você pode reparar que a lei da conservação de massa de Lavoisier, ele falava, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Bacana, né? Então, temos a lei das proporções, definida por Proust, lei das proporções volumétricas, Gay-Lussac, e a hipótese de Avogadro. Então, todos esses cientistas contribuíram bastante, cara, para a compreensão das reações químicas, fazendo o quê? Estudo dos gases. Então, para a gente começar o estudo dos gases, vamos ver quais são as variáveis de estado. Estado de um gás perfeito. Vamos ver aqui, pessoal, do ponto de vista macroscópico, hein? Quais são as variáveis do estado de um gás perfeito? Essa primeira variável é o volume. E o que você tem que saber disso daqui? Que um gás ocupa é o volume total do recipiente. Quer ver só? Nessa animação, vocês podem ver que à medida que vai aumentando o recipiente, o gás ele ocupa todo o recipiente. Beleza? Então, esse aqui é considerado o volume, seja na compressão ou na expansão, ok? A segunda variável do gás é a temperatura. A temperatura, como a gente já viu aqui, ela mede o quê? O grau de agitação térmica das partículas. E a outra variável é a pressão, que está associada às colisões. Essas colisões com a parede do recipiente, está vendo aí? Esses choques. Então nós temos aqui as três variáveis de estado: volume, temperatura e pressão. E elas que a gente vai estar trabalhando aqui. Beleza, gente? Então, já sabendo o que é, quando que um gás é considerado ideal? Você sabe? Onde que a gente encontra esses gases? Na natureza, galera, não existe gás ideal. Então, a gente vai fazer aqui que a gente não tem ferramentas. Para o ensino médio, a gente não tem as ferramentas adequadas, porque um gás a gente tem que dar todo um tratamento estatístico em cima dele. Logo, para a gente trabalhar e considerar esse gás ideal, a gente vai ter que fazer o seguinte. Então, pessoal, para considerar o comportamento desse gás, a gente adotou um modelo simplificado. Okay? As moléculas se movem ao acaso. Tá vendo aqui? Elas se movem em todas as direções. Outra coisa, elas se chocam elasticamente entre si e com as paredes do recipiente, conforme vocês estão vendo ali também, né? Não exercem ações mútuas, exceto durante as colisões. Apresenta um volume próprio e desprezível em comparação ao volume do gás que ele ocupa. Então, o volume de cada partícula que a gente considera ele desprezível em comparação a quem? Ao volume que o gás ocupa, o recipiente, né? Beleza? Como a gente viu lá, ele ocupa todo o recipiente. Então, se tiver essas condições aqui, a gente chama esse gás de gás ideal, ok? Então, galera, vamos ficar atento a duas variáveis aqui, a pressão e o volume. A pressão, a unidade é Newton por metro, ok? E também pode aparecer PA, de Pascal. A pressão também pode aparecer em ATM, atmosférica, e milímetros de mercúrio, ok? Então, fique atento com essa igualdade aqui. 1 atm ele é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual aproximadamente a 10 elevado à quinta,
que é igual a 10 elevado à quinta Pascal, que é igual a 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Então, a respeito das unidades de pressão, vocês têm que ficar atento. E com relação ao volume, nós temos aqui o volume molar. O que é o volume molar? É o volume para 1 mol de gás que ele ocupa. Nas condições de pressão e temperatura, por exemplo, condições padrão, nós temos P é igual a 10 elevado à quinta Pascal e a temperatura é 273,15 Kelvin. Nessas condições aqui nós temos 22,7. Esse aqui é o volume que o gás ocupa, 1 mol desse gás, certo? Nas condições normais, nós temos 101.325 Pascal e a temperatura está 273,15. Então, o volume ocupado por esse gás vai ser 22,4 litros por mol, certo? E condições ambiente. Em São Paulo, por exemplo, a pressão é 92.690 Pascal e a temperatura é 298 Kelvin. Então, nós temos um volume molar de 26,7 litros por mol. Beleza? Então, galera, o que é comum? O comum é aparecer CNTP, condições normais de pressão e temperatura. Ou seja, essa daqui, ó, é a que mais aparece tanto na química como na física, ok? Então, 22,4 litros é o mais comum. E geralmente isso aqui é dado para você, né? Você não precisa decorar. Porém, para quem vai fazer uma prova discursiva, pode ser que não seja dado, ok? Então, é interessante também estar memorizando, fazendo exercício. A melhor forma de se memorizar isso aqui é fazendo exercises. Beleza? Vamos lá. Vamos agora entender então a equação de Clapeyron. O que o cara fez? Ele observou o seguinte: quando eu faço o produto da pressão pelo volume, eu multiplico isso e divido pela temperatura, eu tenho uma constante que ele chamou de R, ok? Então, produto, pressão vezes volume dividido pela temperatura, nós temos uma constante. E quando for 1 mol, essa aí será chamada constante universal dos gases, ok? Para 1 mol de um gás qualquer aí, essa aí nós temos uma constante. Vamos ver direitinho. Então, nas condições de pressão e temperatura, CNTP, ok? Nós temos aqui o produto da pressão. Nossa pressão aqui é 1 atm, certo? Nós estamos com a unidade de atm, vezes o volume, que é 22,4, que a gente já viu lá, né? E a temperatura em Kelvin. Aqui está 273. Só para, né, não precisa botar o 0,15 aqui, só para demonstração mesmo, gente. Então, fazendo esse produto aqui, ele achou um valor, que é a nossa constante, 0,082. Agora, para 2 mols, galera, eu vou pegar essa constante e vou multiplicar por 2, ok? Então, para 1 mol, ela fica esse valor, e para 2 mols, basta multiplicar ela por 2. E se for 3, multiplico por 3, e se for 4, multiplico por 4. Então, olha só que legal. Para n mols, basta eu multiplicar a constante por n. Logo, galera, nós temos o que aqui? A constante R vezes N. Se eu passar para o outro lado, nós vamos ter o que? A equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Ou seja, que todo mundo costuma dizer, por você, nunca rezei tanto. E outras pessoas falam, puta velha, não rejeita tarado. Essa é a equação para você memorizá-la. Mas é muito legal você ver de onde veio, né? Para você saber. Muita gente já chega direto, bota a fórmula e você não sabe nem de onde começa, né? Então ela começou daqui, fazendo o produto da pressão vezes o volume dividido pela temperatura. E aí, né, à medida que a gente aumenta o número de mols,
A gente vai multiplicando esse número de mols pela constante aqui, a constante chamada constante universal dos gases. A unidade da constante, gente, é ATM vezes litro por mol vezes Kelvin, beleza? Essa é a unidade. Ah, mas professor, se tiver dado em milímetros de mercúrio, como é que fica essa constante? É a mesma? Não, gente. Vamos ver aqui. Nessa situação, nós estamos usando a temperatura em Kelvin e agora a pressão é 760 milímetros de mercúrio e o volume continua 22,4. Fazendo esse produto aí, olha só o que a gente vai achar. 62,3. A constante dos gases mudou. Mas isso porque a unidade aqui é de pressão, gente. Nós estamos usando agora milímetros de mercúrio, então mudou. Beleza? Então, como que vai ficar? Então, pessoal, o que muda na realidade aqui vai ser isso aqui, ó. A unidade da nossa constante vai ser milímetros de mercúrio, certo? Vezes litro por mol vezes Kelvin, ok? Então, essa aqui vai ser a unidade. Beleza? Então, de acordo com a pressão, a gente vai ter uma constante dos gases. O que é a mais comum é aquela primeira que eu mostrei para vocês, 0,082. Ok, galera? Dedução da fórmula. Então, essa aí é a nossa equação de Kepler-Ohm. E vamos agora fazer o quê? Vamos fazer exercícios. Vamos aprofundar nessa questão. Como que a gente aplica isso daqui? Exemplo 1. Vamos lá. Coloca-se 160 gramas de oxigênio a 27 graus Celsius em um recipiente com capacidade de 5 litros. Considerando-se que o oxigênio comporta-se como um gás perfeito, qual o valor da pressão exercida por ele? Dado a massa molar do oxigênio, que é 32 gramas, a constante universal dos gases perfeitos é 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente escreve a equação de Kepler-Ohm, que é a gente que vai usar. E vamos pegar algumas unidades. O volume aqui ele diz que é 5 litros. E ele diz que é 160 gramas de oxigênio. Bom, eu quero o número de mols. Qual o número de mols que tem aqui? Eu vou pegar a massa, 160, e vou dividir por a massa molar. A massa molar é 32. Então, 160 dividido por 32, eu vou achar 5 mols. Então, esse é o número de mols desse gás. Feito. Agora, vamos pegar aqui a constante e a temperatura. A temperatura tem sempre que estar em Kelvin, até porque aqui na unidade da constante aqui fica em Kelvin. Então, a gente tem que transformar. 27 graus Celsius equivale a quantos Kelvin? Basta somar 273, né? Então, 300 Kelvin. Pronto. Trabalhei todas as unidades, agora é só substituir e correr para o abraço. Certo, gente? Fazendo esse produto aqui, a gente vai achar uma pressão de 24,6 atms. Beleza, galera? Então, vamos pausando o vídeo. Depois desse daqui, agora você pausa o vídeo e vem fazendo junto comigo. Vem comigo que você vai pegando já a forma. Não fique aí passivo só olhando. Seja um estudante ativo. Vem comigo. Vamos para o exemplo 2. Um recipiente rígido de 41 litros de capacidade. São colocados 10 mols de um gás perfeito a uma temperatura de 177 graus Celsius. Qual o valor da pressão exercida por esse gás nas paredes internas do recipiente? Bom, ele quer a pressão. Bom, gente, olha só. Equação de Kepler-Ohm, a gente vai usar novamente e queremos achar a pressão. Repare que aqui eu já coloquei os valores. O volume é 41, não precisa transformar em nada. O número de mols ele já deu, é 10. A constante dos gases é 0,082 e aqui eu já estou transformando para Kelvin. Somei a 273. Fazendo essa continha aí, a gente acha 9 atms e está resolvido. Beleza? Então vamos lá, pausando o vídeo, vem fazendo comigo. Vamos para o número 3. Agora é o cálculo de volume. Que volume deve ocupar 6 mols de um gás perfeito
a 227 graus Celsius, para exercer nas paredes do recipiente uma pressão de 12 atm. Gente, de novo, só a aplicação da fórmula, não tem mistério aqui. O que eu vou fazer? No lugar da pressão vai ser 12, não é? 12 vezes o volume, beleza? Que ele deu aqui, ó, 12 atm. O número de mol é 6, que ele disse. Aqui é a constante dos gases e aqui a gente transforma 227 mais 273 para transformar em Kelvin. Fazendo essa conta, resolve aí, nós vamos achar 20,5 litros. Então esse é o volume ocupado pelo gás. Beleza, hein, gente? Vamos lá. Espero que você esteja acertando, hein? Vamos lá, vamos fazer isso daqui, ó. Pausa o vídeo e vem comigo, hein? Exemplo 4. A que temperatura, em graus Celsius, deve-se encontrar 5 mols de um gás perfeito para que, colocado em um recipiente de volume igual a 20,5 litros, exerça uma pressão de 4 atm. Então, galera, agora ele quer saber a temperatura em graus Celsius. A gente faz o cálculo, acha em Kelvin e depois transforma em Celsius. Assim, ó, esse é o caminho, hein? Então, vamos lá. Equação de Clapeyron de novo. Vamos substituir direto nela. Nós temos aqui a pressão, que é 4. O volume, ele disse aqui que é 20,5. O número de mols é 5. É aqui nossa constante. Fazendo essa continha aí, a gente vai achar 200 Kelvin, que, transformando em Celsius, basta subtrair, né? A outra somava, agora a gente subtrai, menos 273, a gente vai achar menos 73 graus Celsius. Ok, muito fácil, né? Questão, as equações de Clapeyron geralmente são fáceis de fazer, né? Vamos ver aqui agora o exemplo de número 5. Num recipiente com paredes rígidas e capacidade de 10 litros, são colocados 8 gramas de hidrogênio a uma temperatura de menos 23 graus Celsius. Qual a pressão exercida pelo gás, supondo que ele comporte-se como um gás perfeito? Bom, pessoal, muito semelhante à primeira, né? Também não tem mistério. Só que você já pode também fazer direto na equação. Você tem aqui, ó, ele diz que é 8 gramas e a massa molar do hidrogênio é 2 gramas, né? Então vamos botar 8 aqui em cima e aqui 2. Vamos botar direto na fórmula. Então como que vai ficar isso? Pressão vezes o volume, que é 10. Aqui 8 gramas dividido pela massa molar, 0,082, e aqui a temperatura, menos 23 mais 273, transformando em Kelvin. Então faz essa continha aí, você vai achar uma pressão de 8,2 atm. Olha só que tranquilidade. Então você pode fazer direto, não precisa fazendo igual o primeiro passo que eu fiz, botei os dados no ladinho. Você vai criando prática, então vai fazendo essa conta direto. Exemplo 6, na tabela a seguir, representa as características de duas amostras de mesmo gás perfeito. Aí ele tem aqui, ó, amostra 1, a pressão, o volume desse gás, e a massa, a temperatura. E na amostra 2 nós temos a pressão, o volume e a massa, mas não deu a temperatura. O preenchimento correto da lacuna existente da amostra é de... Ele quer qual é a temperatura aqui, ó, galera. Essa temperatura em graus Celsius, hein? Então o que a gente vai fazer? Como que resolve e completa essa tabela? Vamos lá, vamos aplicar Clapeyron aqui de novo. Nós temos a amostra, ele deu a massa, então a gente vai usar... Quando ele dá a massa, a gente já bota massa molar aqui, ok? E vamos fazer umas substituições aqui, ó. Na primeira... temos, olha só, na primeira amostra nós temos 1 atm, o volume é 10, multiplica, nós temos a massa que é 4, aqui nós temos a massa molar, ele não deu, então a gente vai deixar aqui mesmo, e aqui a nossa constante. E a temperatura nós vamos somar mais 273. Feito? Dá para resolver? Até dá para resolver aqui, não dá? Né?
Mas vamos deixar da seguinte forma. Olha só, a constante dos gases sobre a massa molar. Vamos resolver essa continha aqui e vamos deixar desse jeito. Por quê? Porque na segunda que a gente montar, a gente só vai substituir por isso. Quer ver só? Vamos tentar resolver. Agora, 0,5 vezes 20 é igual a quem? A massa, que agora é 3 da segunda amostra, vezes R, vezes a temperatura que eu quero descobrir, certo? Eu posso agora, galera, no lugar aqui, ó, desse cara aqui, e colocar dessa forma. Olha só que legal. Eu posso substituir aqui, ó, quem? 1 sobre 120. Bacana, né? Então eu posso fazer isso daqui, ó. Substituindo, olha só. Eu agora tenho só a variável temperatura. Então, fazendo o cálculo, a gente vai achar aqui 400 Kelvin ou 127. Logo, a resposta aqui, ó, é a letra E aqui. Ok? Show de bola, galera. Muito legal isso daqui, né? Exemplo 7. Questãozinha da PUC São Paulo. Um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23 e a constante universal dos gases perfeito é 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Nessas condições, qual o número de moléculas contidas nesse gás? Bom, gente, você já deve ter estudado na química que um mol de um gás ele é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Bom, vamos aplicar a equação de Clapeyron aqui e vamos achar esse número de mols aqui. Beleza? Então nós temos aqui 2,9 vezes 41 litros, ok? É igual a N vezes 0,082 a 17 mais 273. Fazendo essa conta aqui, a gente vai achar 5 mols. Portanto, se um mol cabe 6 vezes 10 elevado a 23, quanto vai valer? 5 mols. Fazendo uma regra de 3, você multiplica isso aqui em cruz e vamos achar 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então está aí resolvido. E essa foi nossa aula de equação de Clapeyron. Galera, fique ligado aí, nossa próxima aula vamos falar da equação geral dos gases. Vou mostrar para vocês como que resolve as questões, as possíveis, no mesmo esquema que essa daqui. Vou mostrar para você a teoria e depois vamos com exemplos de aplicação. Joia? Espero que você tenha gostado. Um abração e vamos arrebentar. Valeu!